Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos, né? Meu nome é Herbert, sou professor de Ciências e Biologia aqui no estado de Minas Gerais, tá? E hoje a gente vai estar trabalhando a correção das semanas 1 e 2 do PET 1 do oitavo ano, conteúdo de Ciências, tá? Então aqui a gente tem a primeira questão, onde fala o seguinte: os coletores solares, figura 3, são grandes painéis que captam as radiações do Sol e as utilizam para aquecer a água. Uma quantidade de energia que incide por irradiação é absorvida pela chapa metálica que transmite uma parcela, enquanto uma energia é refletida ao ar que envolve a chapa. Quais tipos de transformação nos painéis solares instalados nas casas? Então veja bem, pessoal, está falando que uma quantidade de energia incide por irradiação. Então aqui já dá uma dica, né? Acontece a irradiação, né? Que é absorvida por uma chapa metálica. Pessoal, veja bem, a chapa metálica é um meio sólido. Então a propagação do calor no meio sólido vai ser molécula a molécula. Então no caso é o que é? Condução, tá? Então, quando o Sol, os raios solares incidem numa chapa metálica, ali vai aquecer aquela chapa pelo processo da condução. Essa chapa metálica, né, ela está em contato com a água, tá? A água é um meio líquido, então no caso ali, no meio líquido, tanto no meio líquido quanto no meio gasoso, né, a transferência de calor se dá por correntes de convecção, tá? E a água vai circulando, né? Então aqui a gente que a transmissão de calor aí, os raios solares que chegam e batem na chapa metálica, né? Então os raios solares chegam até nós pela irradiação. Ao baterem, incidirem na chapa metálica, vai aquecer a chapa, né? Que vai haver o processo de condução, que vai aquecer a água, né, que vai formar correntes de convecção, tá? Então aí essa é a questão de número 1. Então no caso, qual dessas alternativas seria, tá? Número 2. A geladeira é um eletrodoméstico de extrema importância na nossa casa. Seu funcionamento baseia-se em um processo de transferência de calor em que criam-se correntes circulares de ar quente que sobe e ar frio que desce, denominado convecção. Cite a alternativa que possui um outro exemplo baseado nesse processo. Lembrem-se, aqui a gente está falando de um meio gasoso, tá? Porque dentro da geladeira, né, é ocupado por ar, né? Então o ar quente sobe, entra em contato com o congelador que fica na parte superior, resfria e desce, formando correntes de convecção. Aí pergunta, cite a alternativa que possui um outro exemplo baseado nesse processo. Letra A, o uso de colheres de plástico para evitar queimar a mão durante o preparo de alimentos. Nesse caso, usa-se colheres de plástico para evitar de queimar a mão. Por quê? Porque se fosse de metal, haveria que tipo de propagação de calor? Convecção, irradiação ou condução? B, a luz do sol sendo absorvida pelas plantas para a fotossíntese. Aí no caso ali, a luz do sol chega até nós por qual processo? Irradiação, condução ou convecção? No caso, a luz solar, né? Vai chegar até nós por qual desses processos? E ao bater na planta, né, ela vai absorver, a planta vai absorver uma determinada radiação da luz solar, né, graças à clorofila. C, a chama do fogão aquecendo a panela. A chama é um processo químico, né, que vai ter ali a combustão e vai liberar a energia. Essa energia vai passar para a panela. Então ali está vendo o quê? Dois processos, né? Condução, né, que é a panela, né, que ao ser aquecida vai passar o calor molécula a molécula, porque a panela é um meio sólido, né? E também quando a chama ela desprende essa energia na forma de calor, essa energia vai entrar em contato com a panela pela radiação, irradiação, tá? Depois,
Letra D, a instalação do ar-condicionado na parte superior do ambiente, né? Nesse caso, né, o ar-condicionado vai fazer o quê? Ele vai resfriar o ar, né? Então, aí o ar quente sobe, porque ele é mais leve, ele é menos denso, né? Então ele sobe, e o ar frio desce. O ar frio que passou pelo ar-condicionado, né? Ele vai descer, porque ele é mais pesado, ele é mais denso. E aí vai formar correntes de quê? Né? Então, nesse caso aí, né, qual dessas alternativas que se aplica ali tem um processo semelhante ao da geladeira? Tá? Depois, que as tecnologias facilitam a dinâmica e o processo de trabalho podem substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana. Pode ser confirmada pela alternativa. Letra A. A tecnologia na medicina auxilia no diagnóstico mais eficiente dos médicos. B. O uso de tecnologias na agricultura favorece a produção de mais alimentos em larga escala. C. A existência de caixas eletrônicos nos bancos exige menor contratação de agentes bancários. E D. Os computadores permitiram o trabalho dos professores na modalidade à distância, também denominado teletrabalho. Então, pessoal, aonde que a gente pode observar essa questão da tecnologia, o emprego, né, cada vez maior da tecnologia, né, a fim de facilitar a dinâmica e o processo de trabalho, e paralelamente a substituição, né, da atuação humana. Onde que a gente pode observar isso com mais nitidez? É na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? Tá? Lembrem-se que no passado, tá, o plantio se dava com um emprego maior de mão de obra, né, de pessoas trabalhando no campo. Como que é hoje com o emprego da tecnologia? Será que precisa-se de um número grande de pessoas no campo para produzir? Aí fica uma dica aí, ok? Bom, vamos agora para a semana 2, né? Aqui agora a gente vai estar falando sobre os biomas, né? Só um minutinho. Então vamos lá. Número 1. Observe o mapa a seguir. A área indicada pela seta caracteriza-se. Letra A. Pela presença de diversos ecossistemas, no passado ocupou quase toda a região litorânea brasileira. B. É responsável por 40% do território brasileiro e é constituído principalmente por uma floresta tropical. C. Com uma rica biodiversidade, caracteriza-se pela presença de gramíneas, arbustos e árvores retorcidas. D. Tem clima subtropical frio, sendo a temperatura média anual de 19 graus Celsius. Então veja bem, pessoal, a área indicada, assinalada pela seta, é uma área de litoral? Não, tá longe, né? Então não é uma área de litoral, tá? Então, no caso aqui, a letra A fala, pela presença de diversos ecossistemas, no passado ocupou quase toda a região litorânea brasileira. Então, essa área indicada pela seta é litoral, né? Então, automaticamente não pode ser. É responsável por 40% do território brasileiro, principalmente por uma floresta tropical. Aqui, pessoal, a floresta tropical, né, no caso que é mencionada aqui na letra B, no caso vai ocupar mais a região norte do nosso país. Aqui é a região centro-oeste, tá? Então não seria a letra B. Aí a letra C, com uma rica biodiversidade, caracteriza-se pela presença de gramíneas, arbustos e árvores retorcidas. Poderia ser? A gente vai observar isso mais adiante. O que acontece? Essa região ali é uma região que compreende o quê? Compreende o cerrado, né? Então, quer dizer, o cerrado ele se caracteriza por esses tipos de vegetação aí, gramíneas, arbustos e árvores retorcidas. O cerrado se caracteriza por esses tipos de vegetação. Lembrando que a seta está indicando uma área de cerrado, né? Então fica aqui a dica, tá? Tem clima subtropical frio, sendo a temperatura média anual. Pessoal, clima subtropical, tá? É um clima que é mais
para a região sul, que não é o caso. Essa área indicada pela seta aqui é o centro-oeste, da região centro-oeste, tá? Então aqui, no caso, né, qual seria a alternativa aí? A, B, C ou D, tá? Número 2. Observe e analise a charge aulada. A crítica contida na charge visa principalmente a ou ao. Então aqui, a Amazônia é nossa, né? Tá falando aqui a Amazônia é nossa, mas mostrando que é um quadro de desmatamento. A. Ato de defender uma floresta que já pertence ao Brasil. A, né? Letra A. B. Desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. C. Contradição entre o slogan e a falta de cuidado com a nossa floresta. Então, no caso, qual seria a letra aqui? Né? Essa charge, qual que é a mensagem que o autor da charge, né? O autor da charge deseja passar aqui, tá? Número 3. Leia o trecho da reportagem abaixo. Amazonas registrou um aumento de 44,2% dos focos de queimadas entre os meses de janeiro e abril de 2020, em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Nos primeiros 4 meses, 359 focos ativos foram detectados por satélites, enquanto no mesmo período de 2019 o número de focos foi de 249. Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que monitora as queimadas em todo o Brasil há 22 anos. Enumere prejuízos à fauna, à flora e à população decorrentes das queimadas na Amazônia. Quais são as consequências das queimadas, pessoal, para a fauna, a flora e a população? Ou não há? O que vocês pensam? Então, pediu aqui para vocês enumerar. O que é enumerar? É citar quais são esses prejuízos, ok? Beleza, vamos ficando por aqui. Aqui, né, eu expliquei as semanas 1 e 2, as questões das semanas 1 e 2, ok?